Antes de Morro Velho ser chamado assim, ele tinha outro nome. Um nome que não aparece em registros, nem em lápides, nem na memória de quem ainda vive por perto. Porque nomes, naquele lugar, não sobrevivem por muito tempo. No final do século XIX, havia ali uma pequena comunidade isolada, formada por famílias que fugiam da fome, das guerras distantes e da própria fé. Eram pessoas simples, mas profundamente supersticiosas. Elas sabiam reconhecer quando a terra não queria ser ocupada, e mesmo assim ficaram. Entre elas havia um homem chamado Baltazar. Baltazar não era o mais velho, nem o mais forte, nem o mais respeitado. Era o mais silencioso, observava mais do que falava, e tinha um hábito que incomodava os outros. Nunca era visto dormindo. As luzes de sua casa ficavam acesas até tarde, e alguns juravam vê-lo andando pelo vilarejo quando todos já estavam recolhidos. Ele veio de Portugal e chegou ao morro trazendo apenas uma mala de madeira escura e um livro embrulhado em pano grosso. Disse que era um livro de orações antigas, herdado da família. Ninguém ousou pedir para ver. A maioria dos imigrantes eram italianos ou espanhóis. Além de alguns ingleses, achavam que os hábitos peculiares de Baltazar eram típicos dos portugueses. Com o tempo, o vilarejo começou a mudar. Animais apareciam sem sangue, com marcas finas no pescoço. Galinhas, cabras, até um cavalo. Os moradores atribuíram aquilo a doenças, a predadores invisíveis, a castigos divinos. Mas o medo começou a crescer quando crianças passaram a adoecer sem explicação. Pálidas, fracas, como se algo as estivesse drenando por dentro. O padre da região subiu o morro certa vez. Celebrou uma missa rápida e foi embora antes do pôr do sol, deixando para trás uma frase que ninguém esqueceu. Há coisas aqui que não foram feitas por Deus, mas também não nasceram do inferno. Foi numa noite sem lua que tudo se revelou. Uma jovem chamada Helena desapareceu. Filha de agricultores, conhecida por cuidar do jardim comunitário, o único lugar onde as flores cresciam fortes. Quando os moradores a procuraram, encontraram rastros de sangue levando até a casa de Baltazar. A porta estava aberta. Dentro, o ar era pesado, carregado de um cheiro metálico e antigo. Nas paredes, símbolos riscados com algo que parecia carvão ou ossos moídos. No centro do cômodo, o livro aberto. Não era de orações, era um registro, um diário escrito ao longo de décadas, em línguas diferentes, com a mesma caligrafia. Baltazar não era daquele tempo. Ele havia sido um homem comum, séculos antes, um estudioso obcecado pela ideia de vencer a morte. Não buscava vida eterna por medo, mas por desprezo. Desprezo pela fragilidade humana, pelo envelhecimento, pela perda. Em suas viagens, encontrou textos proibidos, rituais esquecidos, lendas sobre entidades que habitavam lugares onde a terra era fraca. Lugares como aquele morro. O ritual não criou um vampiro, criou algo pior. Baltazar estava se transformando. Precisava de sangue para sustentar sua imortalidade, mas também precisava de lembranças, de vínculos, de raízes humanas para suportar o martírio que lhe havia sido imposto de séculos de existência ininterrupta. A solidão o marcava, o deslocamento, o sentimento de não fazer parte o perseguia. Mas junto ao jardim florescendo, também floresceu o amor por Helena. Mas não podia viver com ela daquela forma, aquela aparência demoníaca. A voz era um grunhido, algo sem forma e vazio, um olhar escuro e sem sentimento. O ritual tinha dado tremendamente errado. Aos poucos ele recuperou uma aparência humana, mas Helena, ela estava perdida. Quando os moradores entraram no quarto dos fundos, encontraram Baltazar ajoelhado, coberto de sangue em forma humana, mas chorando. Pela primeira vez. Ele não havia planejado aquilo. Algo no ritual dera errado. A entidade que ele invocara não o tornara livre, o tornara prisioneiro.
Quanto a Helena, ela havia desaparecido, nunca descobriram seu paradeiro. A maldição era clara. Ele jamais poderia deixar o morro, jamais poderia morrer, jamais poderia saciar completamente a fome. Desesperados, os moradores fizeram o que acharam ser a única solução. Queimaram a casa, enterraram Baltazar ainda consciente no centro do jardim. Plantaram flores por cima como se a beleza pudesse conter o horror. O vilarejo foi abandonado pouco tempo depois, mas Baltazar nunca parou de existir. Com o passar das décadas, o nome se perdeu. A história virou lenda, o vampiro virou sombra. Às vezes, visto como um homem pálido andando entre as árvores. Às vezes, como algo sem forma, apenas olhos observando do alto do morro. O jardim continua sendo cuidado, mas não há quem ouse tirar uma flor de lá. Dizem que isso é o mesmo que convidar uma maldição para dentro de sua casa. Dizem as lendas que enquanto houver alguém que lembre, enquanto houver alguém que conte a história, que sinta curiosidade, Baltazar estará vivo em algum lugar. Ele escuta, ele espera, e ele tem muita fome.